Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Hoje é segunda-feira, começando uma semana abençoada, cheia de notícias boas, cheia de novidades para vocês. Live Mulheres Posicionadas. Toda segunda-feira, amadas, nós estamos aqui. Estou aqui sempre com uma convidada especial para trazer uma mensagem do coração de Deus, para trazer experiência, testemunho, contar uma história, tudo para edificar a sua vida. Você que me assiste, você que participa das lives comigo, você que está sempre aqui ou está chegando agora, seja muito bem-vinda. Essa live é especialmente para você, para que a sua vida seja edificada, fortalecida, curada, para que você tenha um direcionamento através das experiências, através daquilo que a gente conversa aqui. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Renata Gerbelli, ali de São Paulo. Eu já vou chamar ela aqui. Enquanto isso, já vai convidando todo mundo, já vai chamando aí as amigas para estarem conosco, porque o Senhor é bom e Ele tem uma mensagem. Deus. Vou convidar ela aqui. Enquanto isso, vai convidando aí todas as mulheres, vai chamando todo mundo, as suas vizinhas, suas amigas, suas conhecidas, suas irmãs em Cristo, colegas de trabalho. Chama todo mundo para estar conosco, que vai ser uma bênção. Deixa eu adicionar aqui a Renata, a doutora Renata, estou convidando aqui já. Enquanto isso, já estou também convidando uma turma para estar conosco aqui, ao vivo. Não estou te vendo. Ela está entrando, mas eu não estou vendo ainda. Oi, Olá! lindona! Olá, tudo bem? Tudo? E você, que linda, de óculos. Ah, obrigada. Que Hoje eu tô bom que enxergando. hoje está enxergando. Eu também uso, mas não uso, sabe como é, né? Uso, mas não uso. Sei, é. E deixa eu te falar, tava aqui chamando as mulheres, convidando aqui, mandando um aviãozinho aqui para todo mundo. E seja bem-vinda, que bom que você pôde fazer essa live comigo hoje, né? A gente esteve juntas, nos conhecemos pessoalmente, que a gente já se conhecia por mensagem, por rede social aqui. Fizemos um programa juntos na TV Shalom, né? E agora estivemos juntas esse final de semana pessoalmente. E foi uma honra te conhecer, viu? Amei demais. Uma mulher muito alegre, né? De energia, assim, que eu pude sentir uma alegria e transmitiu para mim tudo isso. E eu quero que você fique à vontade, conta para nós. Quer dizer, peraí, vamos orar primeiro. Vamos pedir ao Senhor, né? Eu gosto sempre de orar antes da live, porque tudo que a gente faz, né, envolve o nome do Senhor e, enfim, as nossas vidas são dele. Então, eu gosto sempre de apresentar a live para que pessoas certas venham conectar, para que pessoas certas venham assistir, né? As pessoas certas, assim, que precisam ouvir o que vai ser falado aqui, enfim. É importante isso. Vamos orar, então? Depois a gente termina de Vamos, convidar aí o povo. vamos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigada por mais uma live, por mais um momento de conexão, por mais um momento de troca, de aprendizado. Senhor, esteja conosco em todo o tempo, em cada momento, tudo que for falado aqui. Que vidas sejam fortalecidas e edificadas, curadas. Que nós possamos ser ferramentas, instrumentos do Senhor nessa noite, meu Deus. Abençoa a sua filha, a Renata, em todas as áreas da vida dela, meu Senhor. Seja com ela, doutora Renata. Fortalece cada vez mais. Senhor, direciona cada vez mais, seja na vida dela cada vez mais, Senhor, que todos os projetos, os planos, Senhor, da glória que ela tenha, Senhor, sejam, Pai, direcionados e conduzidos pelo Senhor e que o Senhor venha cumprir cada promessa, Pai, que aquilo que nem subiu ao coração dela, Senhor, que o Senhor já preparou para a vida dela, que o Senhor venha cumprir em nome de Jesus. Usa sua filha, usa também minha vida, que nós possamos ser ferramentas do Senhor nesta noite, nessa live, nesse momento na rede social aqui também, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom ter você aqui. Se apresente aí, enquanto isso eu estou convidando aqui as mulheres. Quem é a Renata? Da onde você veio? O que que você faz? Conta para nós aí, Rê.
Não Cris, é Renata, né? É primeiramente. doutora. Ela é doutora Não, pode me Renata. chamar de Rê, pode me chamar de Rê. Eu Conta pra coloco nós. no Instagram, mas pode me chamar de Rê. Cris, primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma vez estar com você, né? Estivemos, né, juntas na TV Shalom. Foi um prazer imenso. Foi um prazer imenso estar com você também no sábado, né, no nosso lançamento. Isso foi assim, foi um momento abençoado. Também amei te conhecer. Você é uma pessoa super alegre, para cima, extrovertida, né? É incrível. E é incrível assim, quando acabou o lançamento, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, não deu tempo de conversar com ninguém, porque assim foi tão rápido que parece É, aquele sonho, né? Aquela coisa que você vai sonhando, você vai acordando e né, a gente acaba não dando atenção para muitas pessoas que gostaríamos de dar atenção, é porque verdade. realmente foi bem corrido. Mas e eu quero agradecer também por estar neste momento aqui, né? Por você ter feito esse convite para essa live abençoada. Amém. Eu que tô feliz aqui, porque, né, assim, a gente, depois de um final de semana corrido que foi, né, isso que você, essa sensação que você teve, eu tive também. Eu falei, meu Deus, e eu ainda cheguei lá, eu sempre chego cedo, né, justamente por isso, para eu conseguir interagir, eu conseguir tirar as fotos ali, fazer vídeo e tudo mais. Não consegui chegar cedo, me atrasei, né, porque eu fui de Jacareí para São Paulo, demora. Peguei um trânsito chegando ali em São Paulo, né? Porque a gente vai para Alphaville, então é um trânsito de sábado, né? Então É, foi bem. Acabei chegando atrasado, então piorou. Para mim foi pior ainda, né? Que eu cheguei lá, já cheguei fazendo bagunça ali e tal, e né, daquele esse meu jeito que é assim sempre. Mas eu não consegui também, queria ter conversado mais, né? Ter interagido um pouco mais, mas vai dar. A gente vai se ver de novo, nós vamos, né? Muitas dessas mulheres a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar, porque eu digo isso porque eu tô nesse grupo, né? Já tem Mulheres Multiplicadoras, já tem 2 anos. Hoje eu nem coloquei porque o meu tá negócio assim pra cima, eu falei, não vai combinar hoje. Mas também é lindo, né? Maravilhoso escolar. Mas as mulheres, a gente sempre se fala, a gente se encontra às vezes, então fica, né? A amizade fica, então isso é fica. importante. Muito legal. Algumas não fazem mais parte do movimento, enfim, nem escrevem mais livros, mas a gente continua o contato. É gostoso isso, né? Sim. Porque é uma conexão para a vida, se a gente quiser, né? Então isso é muito bom. Mas conta Não, para nós, Renata, da onde que você mora onde mesmo? eu sou de Santo André, da região do ABC, né, São Paulo. Nossa, Eu pode falar. pode, pode perguntar. Não, vai falando, hein? Não é entrevista, deixar você falar. Fernanda tá aí, maravilhosa, Fernanda. Também Oi, amei Fê! conhecer, maravilhosa. Linda, Ela viu? é, ela é Linda, me linda. apaixonei por ela. Fiquei falando aqui em casa. Que mulher linda, gente, né? É, Elegante, aquela postura. Um beijo, sim, Fernanda. Que Deus abençoe muito a sua vida. Daqui um dia a gente faz live também. sim. E você vai amar, porque ela realmente é uma pessoa incrível, de uma sabedoria. Primeira vez que eu a vi foi numa festa. Uma festa do Sucote, não sei se você já ouviu falar, né? Que é a festa dos tabernáculos, que a gente fica acampando 8 dias, né? E aí, Aí ela apareceu lá, eu olhei para aquela mulher e falei, gente, eu fiquei encantada. Sabe quando você fica admirando assim? Foi Aí eu isso falei, aí que eu fiquei. nossa, né? Porque a gente pensa, né? Quando a gente vai estudar as escrituras, que a gente pensa no povo, né? Os judeus. Aí eu falei, nossa, ela é da fonte. E aí eu Ela fiquei é, olhando é assim, eu raiz, falei, né? nossa, raiz. Ela é incrível, uma Linda, energia que, meu Deus do céu, uma energia maravilhosa. E maravilhosa. você vai amar. Então, Cris, eu sou de Santo André, né? Eu sou enfermeira. É, esse ano aqui eu estou completando 20 anos de enfermagem. Sempre trabalhei em unidade de terapia intensiva. Em 2014 eu comecei a trabalhar também com estética. E de uns anos para cá, na época é, que assim, alguns nomes a gente não pode falar porque já tive a experiência de derrubarem a minha live da época do Fica em Casa, né? Uhum. Me especializei em ozonoterapia e auriculoterapia. Eu sou, assim, fascinada nesse mundo integrativo,
porque você consegue trabalhar um todo. Então, por mais que eu trabalhe com estética, que eu trabalhe com, né, fiquei um tempo em hospital, esse ano aqui eu não estou trabalhando em hospital, mas todos esses meus anos, né, na enfermagem, é, eu entendo que o cuidar vai muito além da técnica, sabe? É ver a pessoa como um todo, um holístico mesmo. Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam doentes, independente, né? Da doença. Sempre tem algo que antecede aquilo, algo emocional. Então, quando as pessoas elas buscam um autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente tem preconceito, deve se autoconhecer, de repente achar que procurar um tratamento, né, com um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, imagina, as pessoas vão achar que eu sou louco, que é piti, que é mimimi, e não. Então, temos que procurar ajuda, e aí vamos nos autoconhecendo. Isso faz muita diferença para a nossa saúde física, mental, espiritual, sabe? Nós temos que procurar também ouvir a palavra de Deus mesmo. Isso faz muita diferença, fez diferença na minha vida. E olha, Cris, que eu era muito, mas muito preconceituosa. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você tá tão assim, né? Você só fala nisso, que não sei o quê. Eu não me vejo igual você. Falo, gente, eu estive em caminhos piores. E eu estou aqui hoje. Porque o caminho que eu andava era bem complicado, né? Espiritualmente falando. E isso me trouxe uma experiência. Às vezes eu penso que, me arrependo. Na verdade, assim, bate aquele arrependimento, porque hoje eu conheço de verdade, né, a palavra. Uhum. Mas também se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estaria ajudando pessoas que passaram por aquilo que eu passei quando eu quis sair. Então, é algo surreal que acontece na nossa vida. Surreal. Surreal. E é um posicionamento, né? Você É precisou se um, posicionar no sentido, né? Para conhecer mesmo quem era o Senhor e conhecer a palavra, entender a é, verdade, né? É um posicionamento, porque da mesma forma que eu tinha um preconceito, eu sei que outras pessoas têm. Então, quando você se posiciona, você começa a filtrar também o que as pessoas pensam. Você se autoconhece, você acaba conhecendo outras coisas, você busca o conhecimento não só, né, de você, e aí aquelas críticas ao que vem das pessoas, o que as pessoas pensam, você vai filtrando. Então isso vai dando mais força para você se posicionar, para se fortalecer, e aí você seguir o seu caminho. E aí é onde, né, vai abrindo os caminhos, as coisas vão acontecendo a partir do momento que você se posiciona. Isso em qualquer área da vida, né? Tanto na religião, na fé, né? Tanto num casamento, num relacionamento, tanto numa amizade, no trabalho, para tudo na vida. Você tem que se posicionar. A partir do momento que você se posiciona, as coisas acontecem. É verdade. E você falou aí de não se importar muito com o que as pessoas pensam, porque você já se conhece. É falar da real identidade, né? Quando a gente conhece, sabe quem nós somos em Deus, quem a gente, o que que o Senhor nos chamou para ser, nós temos maturidade e entendimento de que o que a pessoa falar, nós É, conhecemos o que Deus pensa de nós, né? O que Ele nos direcionou para fazer. Então, fica mais fácil calar as outras vozes, fica mais fácil de não ser tão influenciada pelas pessoas que querem parar, desanimar e frustrar aquilo que nós queremos fazer ou que Deus tem para a nossa vida. Então, é fundamental. Eu sempre falo isso, né? Eu até escrevi sobre isso agora no capítulo do livro, né? Eu falei um pouco sobre, ah, quer dizer, falei muito sobre posicionamento e falei um pouco sobre a identidade nesse sentido da gente entender quem nós somos em Deus, né? Que Deus me levantou para fazer, né? Porque ele levantou cada um numa área, em um lugar. Tem pessoas que vão em um lugar que eu nunca vou pisar. Tem lugares que eu vou pisar que outras pessoas nunca vão pisar. Por quê? Porque o é, Senhor, ele tem
né, levantado pessoas nos quatro cantos, nos seus É. propósitos, do seu jeito de ser, porque ele usa o nosso jeito de ser e derrama, né, da presença dele para que a gente possa fluir. Mas o que eu estou querendo dizer é, fica mais fácil da gente fluir sem se importar muito. O que estão falando, o que estão criticando, como você estava falando agora, né? Por exemplo, se você mudar e entender quem é Jesus e começar a servir a Deus e estar aí fazendo tudo como você faz hoje, é mais fácil do que antes, né? Quando você não entendia quem você era em Deus. É isso que eu queria dizer. Sim, com certeza. E outra coisa, quando você começa a se autoconhecer, porque o que que eu penso, Cris? Que as pessoas não existe assim defeitos. O que que eu penso? Que as pessoas têm as suas qualidades e os pontos a serem melhorados. É isso que Uhum. eu penso, né? Então, Uma quando visão você boazinha, né? Essa é uma hã? visão boazinha. É uma visão boazinha. Mas assim, por mais que você tenha que melhorar muito, né, aquele ponto, é, o que que acontece? Se você sabe das suas qualidades, você não vai se importar com o que as pessoas vão falar se for para ferir aquele ponto que ela não está vendo, Uhum. né? Por exemplo, uma mulher que é uma excelente mãe. Excelente mãe, todo mundo vê isso. Aí de repente vem alguém e fala: "Você é uma péssima mãe". Se ela está consciente que ela é uma boa mãe, ela não vai se importar. É, Se ela vai, né, se ela é consciente que ela é uma boa profissional, ela não vai se importar. Só que às vezes as pessoas elas atingem aonde realmente precisamos melhorar. E aí precisamos, né, ter inteligência emocional e muitas vezes acaba não tendo porque nós não conhecemos. E quando você vai, né, se autoconhecendo, buscando essas informações, quando alguém vem falar alguma coisa para você, né, uma crítica ou, né, te desmotivar, você fala, não, peraí, eu sei aonde eu preciso melhorar. Então você automaticamente, com esse autoconhecimento, você se posiciona na tua vida, automático. né? Então é assim, no começo é um pouco complicado, porque você está buscando, mas quando você reconhece que um mais um são dois, ninguém mais fala mais nada. Quer dizer, pode falar, mas isso não vai te atingir. Não É vai te verdade. atingir. Então, é uma forma de você se posicionar. É verdade. Ô, Rê, vamos falar aqui um pouco, né? Esse final de semana nós vivemos algo incrível. A doutora Renata, eu e mais umas, sei lá, 12 mulheres. Tinham 14 mulheres no livro, eu contei. Com a Selma são 15, nós somos 14 nesse livro. Aqui eu tô com ele, saiu do forninho. As Mensageiras Sem Fronteiras Internacional. Nós somos, gente, mensageiras, mensageiras que levam o reino de Deus, que levam o seu testemunho, que levam fé, que levam superação, porque tudo que está escrito aqui, eu não li ainda, tá, gente? Nós voltamos de São Paulo. Ai, linda, tô aqui com o céu aberto, ó. Tô com Ah, o tá com o dedinho seu aqui para aberto? falar já de você. Ah, eu ia É, ser o tudo seu que a gente aqui. viveu, né? A Fernanda também está aí na live, ela também está aqui Ó. dentro do livro. Tudo que. Ah, eu A aí, linda Cris, também. é Ó, você. linda. Deixa eu Somos, mostrar aqui somos a Fê. lindas. Vou mostrar a Fê. Mostra ela aí, que ela tá aqui Lindona. também na live. Ó, gente, a história da Olha Fernanda é só, incrível gente, essa também, mulher viu? maravilhosa. É Linda. maravilhosa. A chave que transforma o destino, ó. Que linda. Vou fazer uma live com ela para falar do livro depois. Mas, enfim, esse livro nós escrevemos agora, no sábado. Escrevemos, não, nós já escrevemos antes, no sábado É, nós lançamos. E, assim, não consegui ler ainda, porque foi corrido. Nem, mas a Renata escreveu, né? A doutora Renata escreveu aqui. Entre a dor e a fé nasceu a minha missão. Gente, que coisa mais extraordinária. É isso mesmo. A nossa vida entre a dor e a fé nasceu a minha missão, né? Ontem eu estava no culto e o pastor estava pregando justamente isso aí, no sentido da a dor, falando de Jesus na cruz, né? Ele estava falando sobre a crucificação, mas o resumo era da nossa, o alívio para nossa dor, né? É a gente trabalhar para Deus. Ou seja, na nossa dor hum, nasce a nossa missão. Exatamente isso, só que em outras palavras, né? Na nossa dor sim, nasce a nossa missão. Porque aonde nós mais fomos feridos, eu acredito muito nisso, é onde mais nós é, vamos ser usados para curar. Aonde mais nós somos humilhados, é onde mais nós vamos ser usados para exaltar. Então, assim, é muito isso real. Aí eu queria que você, não precisa contar seu capítulo todo, mas eu queria que você comentasse um pouquinho primeiro como que você foi o primeiro, né, Rê?
É o meu primeiro. É o meu Então, conta primeiro. pra gente como você se sentiu, como é que foi, depois você fala um pouco sobre o seu capítulo de uma forma geral. O que que te levou a escrever sobre esse assunto? Mas primeiro fala o que que você sentiu, como é que foi a emoção, como é que foi tudo isso? Foi assim, foi surreal. Porque quando pensamos num livro, porque assim, no ano, faz uns 2 anos mais ou menos, eu cheguei a realizar um e-book, eu fiz um e-book, aí o ano passado eu fiz outro. Mas assim, técnico, né? Algo mais técnico, relacionado à minha profissão, relacionado à estética. Mas quando você escreve, né, e você coloca, assim, eu nunca pensei que eu iria participar realmente de um livro. Não estava na minha mente isso. Então, quando veio, né, esse convite, eu falei, meu Deus, mas o que que eu vou falar? Quem sou eu? Porque vem, né, vários pensamentos Sempre. Esse sabotadores. quem sou eu sempre vem. Sempre vem. E você fala, o que as pessoas vão falar? Ah, Renata, mas sobre o que é esse livro? Ah, sobre a minha vida. Mas tá, o que você tem na tua vida para ensinar? Porque as pessoas acham que você ter uma superação é você ganhar dinheiro. Mas a superação, né, é muita coisa. É você conseguir ter uma gestação por anos tentando, achando que, né, não poderia ter um filho, ou de repente uma doença que você se curou. Quantas pessoas com câncer têm autocura? Você fala, nossa, essa pessoa teve né, se curou sozinha. Como foi isso? Então, isso são vitórias. Então, não é você ser milionária que, nossa, você já está tendo uma vitória. Às vezes é sua vida. É um casamento que você conseguiu salvar, um filho que saiu de dentro de uma UTI. Eu vi milagres dentro de UTI, Cris. Aquilo sim, eu considero, sabe, vitórias na minha vida. Porque não há dinheiro que pague uma pessoa que você, assim, tiveram pessoas que, porque a gente acaba tendo um olho clínico quando você trabalha muitos anos dentro de um setor, né, com Claro. pacientes críticos, graves. Experiente. Aí você olha e você fala, esse paciente não vai sair, que dó. Aí você pensa, nossa, que Deus ponha a mão, né, que leve logo para não ficar sofrendo, porque a gente começa a pensar, né, que leve logo, porque está Uhum. sofrendo muito. Sim. E eu lembro de um paciente, até hoje eu lembro desse paciente, Cris. E esse paciente eu cuidei dele em 2007. Olha quanto tempo. E eu lembro que eu saí do plantão olhando assim, a pressão totalmente desestabilizada, as drogas, noradrenalina, tipo, em última dose. Você fala, meu Deus, não tinha o que fazer, aquele homem não tinha que sair. E aí eu sabia que aquele dia ele não ia passar. Eu tinha no meu coração, por tudo, né, que a gente via. Eu trabalhava num pronto-socorro, via muito paciente grave. Eu falei, aquele era o mais grave que eu tinha na UTI. Ele não vai sair. E aí, no outro dia, eu cheguei no plantão e eu perguntei para a enfermeira que estava passando plantão para mim. Falei, aquele paciente, eu perguntei assim, olha, Cris, perguntei dessa forma, que horas que ele foi? Meu Aí Deus. ela falou assim, Rê, ele recebeu alta. Eu falei, Sério? você sabe? Eu falei assim, mas eu tô falando daquele paciente. Aí ela falou, Rê, ele não estava com drogas altíssimas. Eu falei, estava. Eu falei, você tá brincando, você não tá, você tá me zoando. Tipo, eu não acreditei naquela situação. Uhum. Ela falou, Rê, do nada esse homem abriu o olho, começou a falar. Ele levantou, tomou banho de chuveiro. Eu falei, não, você tá brincando comigo? Sério? Meu Sério. Não, assim, Deus. aquilo foi um milagre, Uhum. porque Sim. eu nunca vi um paciente daquele tipo sair do jeito que Uhum. saiu. Nunca. Aí eu falei, aonde esse paciente tá? Ah, tá em tal enfermaria. Mas na hora, eu deixei minhas coisas, deixei o plantão, fui lá ver o paciente. Na hora que eu entrei no quarto, eu olhei para ele, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô te vendo. O senhor é um milagre. Aí ele começou a chorar. Eu falei, pelo amor de Deus, não chora, pra não ter que se estabilizar e voltar pra UTI de novo, né? Meu Deus, é.
Mas assim, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, meu Deus do céu, que milagre! E aquilo eu lembro, sabe? Essa situação eu vou lembrar pro resto das minhas vidas, porque foi um caso, assim, foi um caso incrível. E durante, né, nessa época aí de 2021, 2022, que a gente achava que todo mundo que entraria na UTI iria, né? E todos os pacientes que falavam assim, ah, vamos fazer uma oração, porque ele sabia que ia ser entubado. Ah, não, eu preciso ser entubado, tô com falta de ar, falta de ar, falta de ar. Falei, tá, então vamos fazer uma oração. Chamava a equipe inteira, fazia um círculo em volta dele, pegava na mão dele e todo mundo orando. Cris, esse paciente saía. Esse Glória a paciente, Deus. não, eu não vi um paciente que a gente deixou de orar, todos que oramos, todos. Eu não vi um partir, um paciente, todos saíram. Então isso a gente vê que funciona, que é milagre, é assim, ah, é milagre, mas é Claro que é. verdadeiro, Claro que né? É é. verdadeiro. Uhum. Então, assim, é muito incrível isso, é muito incrível. É que a Eu acho Bíblia que eu fala, vivi né? Que uma Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, assim, ele sempre vai fazer conforme, lógico, a vontade soberana, mas também a oração move os céus, né? A oração move o milagre. Eu creio muito nisso. Então, move, quando acontece igual você está move, falando aí, né? Todo mundo clamando, todo mundo orando, Deus responde, não tem como. Ele está com ouvidos abertos responde. para ouvir. Mas eu acho que eu saí um pouco, né, da fala que eu estava falando antes, acabei entrando, né, Mas Deus nesse sabe tudo. assunto. Deus sabe tudo. Sabe de tudo. Mas, e aí, eu nunca pensei em escrever um livro, né? Para mim era algo muito longe de mim. Porque tem coisas na nossa vida que a gente pensa assim, ah, olha, aquela nossa minha amiga, né, tá escrevendo um livro. Mas não tinha nem isso perto de mim. Alguém para falar, nossa, que legal. Não, de repente eu me vi lá. Não era alguém, porque a gente via alguma coisa muito longe e quando acontece, alguém próximo, mas, né, eu falei, nossa, aí, Uhum. de repente, você se vê na situação. Então, isso foi muito incrível para mim. Foi muito Legal. incrível. Que legal. E o que você achou do lançamento em si ali, né? Da noite? Com o que você sentiu, assim? Porque você está contando como foi que você decidiu, né? E foi convidada É, e se viu naquela situação de escrever um livro. Mas o que você sentiu? Qual foi? Eu já perguntei lá, já ouvi isso da sua boca, mas as pessoas que estão na live e vão ouvir depois, que essa live eu deixo gravada, não ouviram. Então, o que você sentiu, assim, lá? Qual foi a, né? O coração bateu forte, ou você estava calma. Porque eu me lembro que o meu primeiro livro, eu estava passando mal. Eu ficava assim, ó, tremendo. 2023, quando eu escrevi Elas Unidas por um Propósito, eu, eu ficava nervosa e tensa naquela situação, e uma delícia, mas eu estava muito tensa. E você é sentiu como? Você tensa. estava calma lá, né? Assim, aparentemente. Não, não tava não. A Angra acabou de entrar. Boa noite, Angra. Ó, chegou hoje em Linda casa, também tá. A tardinha. Angra também tá aqui no livro com a gente. Daqui a pouco eu acho ela, mas vai falando aqui, ó. A Angra tá aqui, ó. Lindona. De Invisível a Protagonista também, ó. Baiana tá no livro com a gente. Seja bem-vinda, amada. A Bispa Cione também tá aqui. Seja bem-vinda. A pastora Joyce Ramos também estão aqui. Tem algumas pessoas entrando. Pode continuar falando. Conta aí para nós. O que que você estava sentindo assim? Quando eu cheguei, na verdade, minha mão já começou a suar. Aí eu pensei, né? Eu falei, bom, a gente vai se acostumando, falando em lives, né? A gente tem aquele, né? Eu Aham. melhorei muito, mas eu sempre tive muita vergonha, né? Por mais que não aparenta, tem gente que fala assim, ah, mas eu vejo você fazendo live, você fala tão assim, que não sei o quê, você é espontâneo. Eu falo, gente, vocês não têm noção, eu faço live Você desde não sabe. 2016, você vai se acostumando. É, Mas quando eu fui apresentar um trabalho na faculdade, na hora que eu peguei o papel para apresentar, eu comecei a cair, minha pessoa começou a meu achar, eu falei, Deus. meu Deus do céu, vou desmaiar aqui na frente. Mas eu senti essa mesma coisa no sábado. Não sei, acho que a energia de tudo, né? Tudo novo. E, e aí, depois eu fui me acalmando quando eu fui vendo vocês chegando, né? Primeiro chegou a Fernanda Kívica, aí na hora que eu vi, já abracei, aí nisso as meninas foram chegando e tal. Eu falei, nossa, aí foi me dando assim uma paz, porque você vai distraindo, você vai tirando Sim, fotos, né? sim. Então você vai se distraindo.
E aí começaram as apresentações, menina do céu, quando chegou a minha vez, eu vou te falar que assim, eu não lembro o que eu falei. E acontece. Eu não lembro, tem coisa assim, tem flash. Hoje eu sei o que eu falei porque, né, as meninas gravaram e você Gravaram. acaba olhando e vendo o que você falou. Mas na hora que eu desci, a Edna, ela veio me abraçar. Aí eu falei, Edna do céu, minha perna tava fazendo assim. Eu falei, não consegui ficar aí. Ela falou, normal. É normal, também fiquei assim. Então, é uma emoção muito grande, porque é diferente de você chegar lá, ô Cris, e você falar algo motivacional, É. olha, gente, vocês têm que têm que se posicionar, vocês têm que ir por esse caminho. Olha, você tem, né, dificuldades com marketing. Olha, primeiro você tem que ver o seu persona, né? Qual é o seu nicho? Você falar técnica É é uma uma coisa. coisa. Agora, você expor a tua vida, É. É tenso. isso é tenso, porque eu com você pessoalmente, olho no olho, só você e eu, olha, Cris, aconteceu isso comigo. Você fala, nossa, mas você falar para um público, Pro mundo né? Você inteiro. pensa, o que as pessoas vão pensar, né? E você coloca tudo isso, nossa, é muita emoção mesmo. Que legal. Que legal. A primeira vez que é o primeiro livro que eu escrevi também, eu me lembro que as pessoas falavam a mesma coisa. Nossa, mas você prega em tudo que é lugar. Você faz live já não sei quanto tempo. Você, para que você tá nervosa assim? Eu falei, gente, eu tô abrindo minha alma aqui nesse negócio. Então, assim, é muito diferente, né? Do que É você fazer diferente. uma ministração de uma palavra, ou uma palestra, eu palestro também, qualquer coisa dessas que a gente tá mais habituado a fazer. É tenso do mesmo jeito, é nervoso, mas imagina lá, né? Na hora do. A É, primeira vez que eu escrevi foi. Essa vez eu vou ser, assim, eu senti mais tranquilidade, apesar de que sempre dá nervoso. Mas eu tava mais tranquila, tava mais à vontade. Já é o quarto livro como coautora, no meu caso, né? E já escrevi um prefácio, então, assim, eu tava mais à vontade, mas é tenso do mesmo jeito. É sempre tenso, né? nossa, Você tá ali você começa contando, a abrindo suar. seu coração, o que que você escreveu. E o que que te levou, Renata, a escrever Entre a Dor e a Fé Nasceu a Minha Missão? Eu amei esse seu título, eu estou ansiosa para ler já. O que que te levou a escrever sobre isso, assim? Não precisa contar seu capítulo, deixa o povo adquirir. Ó, gente, esse livro, As Mensageiras Sem Fronteiras Internacional, né? É um livro em coautoria. A doutora Renata está nele, eu estou nele, algumas mulheres maravilhosas que estão na live também estão aqui, mas ela não vai contar a história toda, ela só vai dar um spoiler. Mas você, se você quiser adquirir, procura aí a doutora Renata no direct, me procura no direct e a gente vai te dar o caminho, tá bom? Mas o que que te levou, amada, a escrever Entre a Dor e a Fé Nasceu a Minha Missão? Conta aí pra gente. Um tema É, forte, né? é assim, na verdade, a minha vida profissional e a minha vida espiritual foi muito forte. Às vezes a gente conta, né, as coisas que acontecem, as pessoas falam assim, é impressão tua. Mas graças a Deus eu tenho testemunhas que presenciaram, né, coisas que eu vivi dentro de hospital, né, dentro, na parte espiritual. Então, assim, realmente eu tive testemunhas. Então as pessoas falam, Rê, a sua situação é assim. Se alguém me contasse, quando as pessoas viam, se alguém me contasse, eu não acreditava, porque o negócio chega a ser palpável. E quando eu entrei, né, na profissão, que eu comecei a lidar com, assim, algumas palavras, gente, que eu não vou citar, porque realmente a nossa live pode cair, tá? Mas quando as pessoas começam a partir. E isso foi um pouco difícil para mim, e eu falava, meu Deus, né, coitado, né, tinha tanto para viver, é uma pessoa nova. E de repente eu me vi com aquele pensamento. Por que eu estava com aquele pensamento? Eu tinha motivo? Não, mas o pensamento era forte, Cris, era forte. Eu tinha algo planejado na minha cabeça. Planejado, era só fazer. Uhum. Eu tinha acesso ao todo plano que eu tinha criado. Eu tinha acesso Uhum. àquilo. E aí, uma pessoa reconheceu o que estava acontecendo
E aí as coisas começaram. Aí eu entendi uma vez, assim, isso eu não escrevo no livro, mas uma das pessoas que me ajudou, eu cito ela no meu capítulo, eu a cito no capítulo, Sim. e ela fala assim: Rê, é que você não imaginava que o seu buraco era muito mais embaixo. Você não tinha noção. E eu só fui entender, Cris, eu só fui entender quando eu, de verdade, né, eu me abri para um novo. Então, quando você tira esse preconceito de lado e você se abre para um novo, as coisas você começa a enxergar de outra forma. Aí eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo comigo. O porquê que eu tive esse pensamento. E uma história bíblica que me representa muito isso, é a história de Maria Madalena. Porque ela chegou até o limite de um penhasco. E quando Yeshua veio para salvá-la, o que ele tirou dela? Então isso aconteceu comigo. E eu sempre fui uma pessoa que via, eu sempre fui uma pessoa que sentia. Isso eu sinto até hoje, eu vejo até hoje. Não deixei de ver esse mundo, Uhum. mas não me atinge mais. Não encosta mais em mim. Amém. Amém. Então, isso aconteceu, eu consegui me livrar quando eu fui batizada. Glória a Deus. E aí minha vida mudou. Que bênção. Foi assim, Quando Deus entra na nossa vida, ele transforma, né? Ele tira a transforma. palavra, né? Todos os demônios, todos os espíritos malignos, todas as opressões, É, tudo que, né, que vem para afligir, para destruir, né? O que a Bíblia diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então é para destruir a vida mesmo, para matar, para dar cabo, enfim. E quando Deus ele entra na nossa vida, tudo se faz novo. Como você falou, se abrir para o novo, tudo se faz novo. Ele restaura sonhos, ele traz a identidade de quem você é, o que a gente estava falando no início, né? Quem você é, quem é a Renata. Então, assim, é muito tremendo essa transformação que o Senhor faz na nossa vida, né? Que lindo ouvir isso, né, Renata? ontem minha mãe leu, né, alguns capítulos, e aí quando ela leu o meu, ela não sabia, né, Cris? Ah, Minha é? mãe não sabia, não. Ela ficou sabendo agora, No na hora de livro. escrever o É capítulo. tenso, gente, é tenso. Olha, esses livros nossos, gente, tem isso mesmo. Tem uma amiga minha que ela escreveu faz tempo já, em alguns livros atrás, e ela contou, acho que alguma coisa de abuso. E também a família não sabia, ficou sabendo depois. Então, assim, é É tenso. tenso. É você rasgar mesmo a sua vida e contar, né? Porque eu entendo também o que a gente falou muito lá no nosso lançamento lá no sábado, é que é, quando a gente as dores, né, que nós vivemos, quando a gente elas são transformadas, elas são restauradas, né? A dor ela é não, ressignificada, desculpa, ressignificada, tipo assim, doeu, sofreu, chorou, né, machucou, quase morreu, mas aí o Senhor ele vem e restaura e transforma. Agora essa dor, foi até falado para a Selma, isso ela tá aí, né? Deus Tá, abençoe, eu tava Selma. Eu falando. acho que é ela que tá aí, Minha né? querida, Movimento dos Pregadores. vamos cuidar de você. Eu te A amo, eu também Paula tá te aí amo, Thelma. também. Missionária Paula, maravilhosa, minha amiga. Estamos aí. Então, quando. Foi até falado lá, não sei se foi a Selma ou alguém falou para a Selma que. Sobre a cicatriz, né? Que já não é um machucado, uma ferida. Eu me lembrei, me marcou isso aí, essa fala. Que eu não lembro quem falou, mas me marcou a fala. Não é mais uma ferida. Acho que foi a Selma que falou isso. A ferida, ela Acho que machuca, foi. ela sangra, né? Mas agora é uma Foi. cicatriz. Porque a cicatriz ela não vai deixar de estar lá. E Deus deixa a cicatriz em nós para a gente olhar e lembrar da onde Ele nos arrancou, o que Ele É, transformou na nossa vida. Então é bem incrível isso, né? E essa história sua é muito forte, né? Esse testemunho é muito forte. foram muito fortes. Assim, eu sei que o livro, né, no capítulo, a gente não consegue, né, escrever muitas coisas.
Mas quando eu vi aquelas mulheres falando, ah, porque eu sofri abuso, sofri isso, sofri aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Agora me fala, Cris, é muito difícil você achar uma mulher que nunca foi abusada, né? Então, assim, isso Mas, acontece de uma forma ou de outra, é, às vezes um pouco mais. Apesar que é abuso, né? É grave. Ninguém tem o direito de tocar em você de nenhuma forma. uhum, Mas, primeira vez que eu vou te falar, eu também já sofri assédio. Essa é a primeira vez que eu estou contando numa live. amém. Ninguém sabe. Eu não estou, nunca comentei isso. As únicas pessoas que sabem sobre isso é a minha mãe, a única. Uhum. Ela sabe quem é, mas às vezes para você evitar confusões, você fecha a boca. Então, esse segredo realmente eu vou morrer comigo. É Esse ruim, segredo eu né? vou morrer Não, não, comigo. quem É sou eu? ruim? Não estou falando assim, mas assim, eu cuidando de pessoas, né? Eu pastorei por muito tempo e eu tive muitas ovelhas que tiveram esse problema, muitas pessoas que eu cuidei É, que tiveram esse problema e assim, elas só foram totalmente curadas na alma, que eu digo, quando elas abriram. Não precisa, é, lógico, você não tem que sair jogando para todo mundo, sim, mas porque há um processo, né, de dor, de ferida. Então tem que haver um sim, processo de cura, tem que haver um processo de perdão. É difícil, sim, né? Porque você sim. perdoar uma pessoa que te machucou de alguma forma, porque alguns são mais É, fortes no sentido que chega né, a ter uma relação mesmo que não é desejada, e outros ficam no assédio, outros ficam no toque, então tem vários tipos, né? sim, Mas, enfim, é, precisa disso, precisa do perdão. Não que você precisa falar, precisa. não é isso que eu estou dizendo. Mas é um Não, processo, né? entendi. Muita dor, é uma ferida. É, minha mãe sabe e minha irmã sabe, né, disso. E só que é assim, uma forma de você se posicionar é você perdoar. Porque às Sim, vezes as pessoas acham que perdoar é você passar a mão naquilo que não, aconteceu. Não é você passar não a é. mão, mas é você se libertar para você seguir a tua vida, porque senão você não segue. Aí você fica remoendo, remoendo, remoendo. Adianta mexer nisso? De verdade, hoje não adianta mexer. Não Uhum. adianta, né? Mas você tem que se libertar. Ou E você o vai com tudo perdão, para frente, pode falar, Rê. ou você vai com tudo para frente, ou se você não vai, se liberta. Isso para qualquer coisa na vida. Se não houver perdão, você não consegue seguir em frente. Isso é falado, né? Tanto nas escrituras, é falado em constelação familiar e sistêmica, é falado em psicanálise, né? O perdão, a gratidão, o amor, tudo isso faz parte da nossa vida para a gente poder seguir em frente. É uma forma de se posicionar também. E o perdão, ele não é, eu falo sempre para as pessoas, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você tem É que decisão. escolher perdoar, porque não é fácil, mas é como Não. você falou, para haver uma quebra daquilo ali, tem que haver um perdão. Então, é uma decisão, eu decido perdoar e seguir em frente. Eu decido perdoar e virar a página, porque. E o perdão também, eu gosto muito de falar isso e deixar bem assim. Você não é obrigado a conviver de novo, estar de novo, amar no sentido assim, sentar na mesma mesa. Não é irmãos, É, vocês estão me escutando, gente, que vão assistir, que estão assistindo live. Perdão é decisão. E perdão, você perdoa no seu coração, porque o perdão vai falar sobre nós, não é sobre a pessoa. É como é, você falou, é para sua cura, para sua libertação. E quando você perdoa, você segue adiante, não é. Claro, lógico, tem pessoas que perdoam e voltam a ter um relacionamento, ou seja familiar, seja de amizade, mas o importante é você perdoar. Se você quer continuar ali, amém. Aí é decisão de cada um, também é uma decisão. é. Mas o que a gente está falando de perdão não tem nada a ver com continuar uma relação com alguém, tá, gente? Eu gosto muito de quando Sim, eu falo de perdão, em qualquer lugar, live ou na igreja, eu gosto de explicar isso, porque as pessoas têm muita dúvida. Ah, porque eu só. Então, se eu não quero mais conviver é porque eu não perdoei. Não, nada a ver. Você é, perdoou e seguiu a sua vida. Você não quer mais ter relação porque foi quebrado, requebrado uma aliança, quebrado uma confiança, quebrado muitas coisas são quebradas quando há algo, né? Ou uma traição, ou algo do tipo que você está falando, são quebradas muitas coisas. Então, é, o perdão, você fala, eu perdoo, eu não quero o mal dessa pessoa, mas também não quero ela na minha vida mais.
Então, eu só tô falando isso porque eu gosto muito de explicar, porque tem muita gente que tem dúvida, sabe? Ah, eu tenho que Sim, perdoar, então eu tenho que ficar junto, grudadinho de não, novo? Não, não tem. Não tem. não. Pode É falar. você perdoar, é você se libertar. Não é dar chance para acontecer a segunda vez. Sim. É uma Também. coisa, né? Também Uma tem coisa, isso. outra É. coisa. Então, é sobre isso, né? Como diz a Selma, é sobre isso. É sobre isso. E a gente entrou aí também a Lu, né? A Lucilene. Alô? Entrou. Não vi. Ela entrou aqui, tá? Não sei se ela entrou e saiu, eu sei que tá aqui. Entrou. Verônica, Cris Bartoli, sejam bem-vindas, viu? Então é sobre isso, né? A gente precisa. O importante da nossa vida é se curar. É se É, curar, né? E não se se cura curar. sozinho, né, amada? Não se cura sozinho. Ninguém se cura sozinho. Não. Precisa muito de uma restauração de Deus mesmo em nós. E às vezes até, igual você falou, né? De psicanálise e várias outras coisas. Deus faz, ele é Sim. suficiente. Eu sempre falo e gosto de bater nessa tecla, né? O Senhor é suficiente. Mas tem pessoas que elas precisam de um tratamento também no psicológico, um É. tratamento no Sim. emocional, né? Não somente essa libertação espiritual, mas, lógico, tem gente que Deus arranca, liberta e a pessoa consegue libertar, né? É. A alma, Sim. o espírito, o corpo, mas tem gente que tem que ainda se tratar, buscar uma ajuda psicológica, buscar uma ajuda emocional. Sim. E você precisa, né? Você que eu digo assim, quem está passando por uma situação assim, precisa buscar mesmo as ajudas que forem necessárias para você seguir em frente, para você se curar de todas as feridas que te machucaram, porque Deus não impede a gente de ter feridas, né, doutora? Deus não Uhum. impede a gente de passar por tribulações, de passar por problemas, de muitas vezes ter alguma enfermidade até séria. Deus não impede isso. Acontece. Acontece, Acontece. mas isso não significa que Deus não está conosco, isso não significa que Ele nos ama menos ou mais, mas o que eu quero dizer nessa fala é: tudo que você vive, tudo que eu vivo, tudo que nós vivemos, é para um dia, lá na frente, a gente poder ajudar outras pessoas. Ajudar outra pessoa a sair daquilo. Então, é o que a gente também já falou no início aqui, né? Com as nossas dores, curar feridas de outras pessoas. Com É. as nossas, né? Agora é só com a cicatriz mostrar, olha, tá vendo essa cicatriz aqui? Eu passei por isso, doeu muito, sofri muito, aconteceu assim, 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 mas, né, Deus me transformou, me curou, enfim, eu busquei isso, busquei aquilo, e hoje eu tô aqui para te ajudar. Então, a gente precisa, né, ser essa ferramenta na vida dos outros, de outras pessoas. É fácil, não é? Você perguntar Não. para qualquer pessoa, você quer sofrer para ser ferramenta? A pessoa vai dizer não. Eu vou dizer não. Claro que não, não quero não. Sofrer não, Jesus, não quero. É. Mas é necessário, né? Às vezes a gente quer, Senhor, eis-me aqui, me usa, me leva e faz. E aí o É. Senhor fala, peraí que eu vou deixar umas experiências para você. Depois eu te enviar. Sim. É assim, né, Cris? A gente sabe que tem algumas coisas que, às vezes, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a gente começa a analisar outras coisas, a gente às vezes percebe que, ou não percebe, mas tem alguma coisa estranha, nós devemos procurar um profissional, ou um terapeuta, ou né, um psicólogo, ou um neuropsicólogo, porque a gente vê aí, eu não sei se é alimentação, o que é que está acontecendo com o mundo, mas a estatística ela está gigante para pessoas autistas e as pessoas acham que o suporte 1 não precisa de ajuda e na verdade também precisa, né? Então nós temos que procurar essa ajuda e às vezes fala assim, nossa, mas eu tô sentindo isso, é normal. O que acontece é que essas pessoas, elas acabam sendo normais para a sociedade, porque ela vai mascarando, porque ela vai se acostumando a se defender. Ah, mas Uhum. autista ele não gosta de estar se misturando né, com o público, né, tendo muitas pessoas. Mas com o tempo ele vai treinando e vai mascarando. Então, quando às vezes aparece, a pessoa se assusta. Então, isso realmente as pessoas precisam de profissionais para poder diagnosticar e, de repente, né, você conhecendo, buscando outras formas de você se posicionar na sociedade, né? Então tem isso também. O meu caso, né, essa situação que eu passei de pensamentos
né, tentativa de autoextermínio, ou o que aconteceu, né, eu passei por uma síndrome de burnout também, mas isso foi com a pressão mesmo na própria época, né, de 2021, 2022. Então foi muita pressão, aquele medo de morrer. Você fala, meu Deus do céu, né? Será que eu vou passar desse mês? Medo de levar alguma coisa para casa, porque eu moro com a minha mãe. E você passa várias coisas na sua cabeça. E quando o negócio acaba, é igual quando você vai, né? Você passa o dia inteiro agitada. Aí quando você termina, seu corpo começa a doer, né? Aquela sensação, você fala, nossa, porque você relaxou ou de repente você teve um trauma muito grande na semana e passou aquela semana que você relaxou, e às vezes você começa a ter febre, não tem isso Sim, emocional? sim. Então, o que que A acontece? gente fala assim que o sangue esfria, né? Quando o sangue O sangue esfria, esfria, a gente vai aí sentir. você É. vai sentir. No meu caso, o que me ajudou foi quando, né, eu conheci duas pessoas, que eu, inclusive eu cito, né, eu cito essas duas pessoas no meu capítulo, elas nem imaginam que elas estão no meu capítulo, elas ainda não têm noção disso, e, e foi depois que que eu encontrei essas duas pessoas, que elas começaram a me falar da palavra, e aquilo começou a melhorar. Então, através da palavra, eu melhorei. Que benção. Não estou falando para que as pessoas elas não têm que procurar um tratamento, né, Uhum. com um profissional. Sim. Não, eu sou super, né, de acordo. Eu trabalho com tratamentos integrativos, com auriculoterapia. Eu sei os resultados que eu tenho de você diminuir uma glicemia quando a pessoa está com diabetes alterada, Uhum. na verdade, diabetes descompensada, ou uma pressão alta. Já tive casos, está com a pressão lá 22/16 e a pressão, depois de uma auriculoterapia, eu consegui fazer, depois de 30 minutos, a pressão cair 16/12, porque a pessoa não queria ir para o hospital. Uhum. Então, assim, são situações que eu sei que funciona, mas eu não posso falar para a pessoa assim, você é hipertensiva, olha, você não vai fazer tratamento médico. Nós temos que procurar um tratamento médico. Uhum. Mas, gente, quando você se entrega para Deus, a É, vida é outro mundo. E muda. mesmo que você tenha qualquer problema, as coisas vão se tornando mais leves. Não é que você não vai deixar de passar por É. obstáculos, né? Independente da sua situação, se você começa a ganhar dinheiro, se você começa a ter mais saúde, você sempre vai passar por obstáculos. Uhum. Mas quando você está com Deus, o negócio é bem diferente quando você está nesse posicionamento. É muito diferente. É verdade. Duas coisas que você falou que eu queria comentar é da pandemia, né? Quando você disse que tinha medo de morrer, né? Todo mundo passou por isso. Uhum. E você ainda no hospital, eu fico imaginando, né? Você estava no hospital nessa época? Deus que me livre. Eu ficava Estava. pensando nas minhas. Eu tenho muitas amigas enfermeiras, eu tenho muitos amigos que são médicos. Eu ficava, gente, como é que tá? Como é que tá? Porque assim, eu estava em casa, né? Trabalhando home office. Eu tinha medo. Medo assim, não é medo, gente, né? Entenda a palavra. Mas você fica naquela, como que vai ser amanhã? Naquela. Estamos morrendo? Morre um, foi É, internado o outro, acontece isso, a gente via cada coisa sinistra na televisão. Tanto que eu é. decidi aqui em casa, nós não vamos mais assistir tal programação, não quero, desligamos para a vida. Nunca mais a gente assistiu também. Não foi televisão, né? Foi a, a emissora X lá. A emissora, sim, sim, É, sim. então, assim, É. por quê? Porque fazia mal e, assim, só coisa. Então, eu imagino você no hospital, devia ser desesperador. E o que você falou de. Vou deixar, peraí que você já fala. O que Não, você pode falou falar. do depois, né? Que veio a crise. Então, assim, por quê? Porque você está ali envolvida, você tem o seu medo, mas você tem que ajudar os outros. E vai, É. vai, vai. Na hora que para, respira, meu Deus. Você Aí fala, acabou. Eu pronto. imagino, porque o respiro era para descansar, né? Mas não, aí que Sim, vem tudo, né? Brrr, aquela turbulência de pensamentos, de sentimentos, de emoções que foram se juntando e se calando, né? Porque é. meio que assim, quem estava muito na área envolvido, como você, não tinha muita chance de. Não dava nem tempo, né? De você ficar muito ali, né? Você tinha que fazer, Não, estar junto. Então, eu imagino que isso deve ter sido difícil, viu? Deve ter sido tenso. foi muito difícil. Quando eu estava no hospital, quando começaram os primeiros casos, que aí
teve, né, a reunião, falou assim, ó, vamos fechar a primeira UTI para começar a receber os primeiros casos. Eu estava nessa UTI recebendo o primeiro paciente. Meu Deus. Então parecia que o negócio ia cair na sua cabeça. Você não Uhum. sabia como é que o negócio passava. Você não tinha noção. Não, não Ninguém tinha. sabia, É. né? Então, todas as vezes, Cris, que eu chegava no plantão, né, tinha uma enfermeira que depois ela subiu para supervisão, mas ela na época ela estava assistencial comigo. E aí a gente ia para a Copa, né, da UTI. A gente chorava, chorava, chorava. Agora vamos dar força para a equipe. Aí chegava isso, né, antes do plantão. Aí chegava na equipe, gente, orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, para o plantão ser um pouco mais leve. E assim, quando a gente orava, realmente dava Era mais aquela, leve. né? Uhum. É. Era mais. Só que, assim, foi surreal o que a gente viu. Surreal. Foi algo Surreal. surreal, Não, até hoje, surreal. minhas filhas. Pode falar, pode falar. Não, foi complicado, foi bem difícil. Até hoje as minhas filhas, elas são, né, adolescentes hoje, e na época elas eram bem pequenas, e aí aquele negócio usar máscara, não pode encostar em ninguém. Não, 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 não. Até hoje. Hoje elas falam, mãe, eu não acredito que eu vivi isso. Minha filha de 14 anos, esses dias estava falando. Eu não consigo imaginar que a gente viveu isso. A gente lembrando, né? Às vezes acha máscara ainda em casa, né? Assim. Aí ela falou, meu Deus, porque imagina o pânico na cabeça das crianças, né? Que, meu Deus, por mais que eles É, sejam inocentes, tudo, eles entendiam que era algo perigoso, algo que ia talvez matar não. alguém, enfim, gente, só coisa ruim, misericórdia. Mas graças a Deus É, nós estamos aqui, né? Deus nos graças a Deus. E guardou, nos livrou. foi uma guerra invisível, mas também não foi somente isso. Porque o que aconteceu, Cris? Teve aquele pico, e aí os hospitais eles foram obrigados a contratar em grande escala. Uhum, Aí diminuiu. Só que muitos eram terceirizados, porque a gente sabia que a pandemia, né, ia acabar e que uhum, ia ter que diminuir os funcionários. O uhum. que aconteceu? É, diminuiu, o pessoal, né, dispensou, o hospital dispensou esse pessoal e aumentou de novo. O que aconteceu? Sobrecarregou o sistema da É, enfermagem. E nossa. aí você vê a injustiça cair em cima da enfermagem. Porque assim, porque a enfermagem acontece isso, porque às vezes um erra e cai na mídia, é porque a enfermagem não vale a pena, porque a enfermagem é isso, a enfermagem é aquilo. Uhum. Mas ninguém sabe o que a enfermagem passa dentro de um hospital. Né? É assédio, é muito complicado, é muito complicado, Eu sabe? E imagino. aí você vê que né, assim, quando você está numa guerra, você vai para uma guerra Uhum, e você tem que se defender, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente vai fazer o que dá para uhum. se defender. Mas quando as coisas começam a se acalmar, você vai começar a criar, né, formas para que não sobrecarregue ninguém. Sim. E foi o que aconteceu. Porque viram que a enfermagem dava conta. E foi aonde eu vendo tudo aquilo e vendo, né, os técnicos sofrerem, porque eu odeio ver injustiça, é uma coisa assim Uhum, que, nossa, que me deixa louca é ver uma injustiça. E uhum, eu vendo aquilo, né, técnico de enfermagem, que no máximo você tem que assumir 2 pacientes entubados, ou tipo, um entubado e um sem tubo. E você vê um técnico de enfermagem com três pacientes entubados, com milhões de drogas em cima daquele paciente. Você não consegue dar aquela assistência. Você tem que, assim, correr. Você não vai deixar o paciente morrer. Mas você não uhum. consegue dar aquela assistência que o paciente merece. É humanamente impossível. Humanamente impossível. E aí o que acontece? Eu vendo aquela situação, né, técnico de enfermagem chorando, as meninas, então. Aí teve uma que veio falar comigo, eu olhei para ela, eu não respondia. Ela, Rê, tá me ouvindo? Eu tô. Fala de novo, eu falava para ela. Fala de novo. Aí ela falava, não, porque eu tô com dúvida na medicação aqui. Eu escutava ela falando aquilo. Aí eu falava assim, peraí, fala de novo. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Ela falou, Rê, tá tudo bem com você? Eu falei, espera um pouquinho, falei pra ela. Aí eu peguei, eu falei assim, eu já volto. Aí eu fui pra sala de equipamento, ela viu que eu não tava bem. E ela foi atrás de mim. Ela falou que assim, quando ela chegou na sala, ela já me viu desacordada. Eu apaguei durante 40 minutos. Eu acordei no colo da médica da UTI, e ela me abraçando, reto aqui, reto aqui.
Aí eu acordei falando, gente, deixa eu voltar para UTI, eu tenho que coletar os exames dos meus pacientes. Meu Deus. Ela, não, você não vai coletar, não. Você vai Você vai coletar para casa. nada, você vai ficar quieta. Aí eu só senti uma injeção na minha. Né? Eu falei, nossa, o que é isso? Né? Não, você vai estar sendo medicada. Eu falei, não, preciso. Não, gente, chegou a hora de eu coletar os exames. Chegou, Rê, você vai para casa, você não tá bem. Aí eu falei, não, gente, eu preciso voltar, o setor tá me esperando. Quem vai coletar os exames dos pacientes? Meu Porque tem Deus. exames que é o enfermeiro que coleta. Uhum, Gasometria arterial, é o enfermeiro. uhum, Então, eu falei, não, tá tudo preparado, eu preciso. Não, Rê, você não vai, você tá medicada. Eu falei, não, mas eu consigo. Não, você não consegue. E eu queria voltar pra UTI para poder fazer o que eu tinha que fazer, porque já tava tudo na minha cabeça. E uhum. aí, no outro dia, eu cheguei no hospital e pedi as contas. Mentira. Eu pedi Meu as Deus. contas, eu amava trabalhar lá. Então, para você ver, né, como é a pressão, né, de uma situação dessa, e você É, vê, eu né, imagino. porque é muito complicado, é muito complicado. Então, é isso. E às vezes por falta de um conhecimento, por falta de você procurar ajuda, porque naquele momento eu não estava num momento de pedir as contas. Eu estava Uhum, num momento que eu tinha que procurar ajuda, sim. porque eu não estava bem. Então, Uhum, quando você não procura, né, quando você está num estado, o que, que devemos fazer? Não fazer nada. uhum, Ou você procura ajuda ou você fica quietinha. sim. Então, eu falo isso também no meu capítulo. Quando você Interessante. tiver com alguma situação, procure ajuda. Procure pessoas que você sabe que você pode contar. Porque também não adianta você procurar pessoas que vão te deixar mais para baixo. Ah, não, mas isso aí Não, não funciona. é, Não, quem que você confia que te coloca para cima? isso. É É essa isso pessoa que você aí. vai procurar. É isso. É isso. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, que falei que tinha duas coisas, né? Essa coisa da pandemia, mas também quando você disse que a palavra de Deus te ajudou, te transformou, né? E é sobre isso muito, né? Assim, É, Deus, quando ele entra na nossa vida e a gente entende o que que ele está falando, né, na Bíblia, o que que ele quer para a gente, é, a vida muda. A maneira de. Pode falar assim, não é uma coisa mágica, né? Ah, mudei. Da agora, amanhã eu sou outra pessoa, no sentido assim, tudo vai se resolver. Não. Mas a é, maneira de buscar, a direcionamento, ou seja, a gente, sim, quando Deus ele entra na nossa vida, a gente tem entendimento. Não, agora eu preciso ir por esse caminho. A gente começa a ter direção que a gente não tinha, a gente começa a ter uma visão que não tínhamos antes. Então, faz toda a diferença. Eu queria comentar sobre isso, né? Porque você falou que duas pessoas falaram da palavra com você e depois disso tudo começou a se encaixar, a mudar, ser é, direcionado. Porque a Bíblia tem esse poder, né? A Bíblia tem o poder de transformação, tem o poder de cura, de tem. restauração, enfim, para tudo que a gente precisa. Eu falo, eu costumo dizer lá no programa que tudo que você precisa que Deus seja, Ele é. Então, se você precisa que ele seja a cura, ele vai ser o médico, ele vai ser a cura, né? Se você precisa que ele seja o Uhum, consolo, ele é o consolo. Então, se você precisa que ele seja a direção, ele vem e direciona a sua vida, né? Não que ele seja, tipo assim, o é, mordomo, nada disso. A gente que é mordomo de Deus, né? Mas ele é o que a gente precisa, porque é dessa forma que ele alcança o coração de cada um. Então, se a pessoa precisa de libertação, ele é aquele que vai te libertar. Precisa de cura, sim, entendeu? Então, nesse sentido, achei importante você falar sobre isso, porque isso faz muita diferença na vida, né? É um posicionamento também, né? Buscar a palavra, buscar entendimento, buscar o socorro, como você falou, buscar ajuda, buscar sabe, alguém que te leve. E assim serve para tudo na vida, né? Então, você quer ajuda tudo, espiritual, busca alguém tudo, que vai te encaminhar espiritualmente. Você quer ajuda emocional? Busca alguém com emoções fortes que vai te encaminhar emocionalmente. Então, quer ajuda de tudo, gente. A gente precisa. Então, essa é, conexão que a gente faz no livro também, né? Voltando aqui no livro, é legal também, porque a gente encontra pessoas de todas as áreas, de várias áreas. Não sim, digo assim que nesse livro você encontrou pessoas de todas as áreas, mas em um grupo, né? Vamos supor, você vai participando ali no é, movimento. Tem gente que não está no livro, mas estava ali. Então, de alguma é, forma, esse meio, né, essa conexão também nos ajuda, né? Isso é importante. Eu acredito muito nisso, que a gente precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, né? Recebendo a informação certa. É isso que eu gosto muito de pensar por esse lado.
Então, quando a gente se Aham, relaciona com pessoas, você falou assim, de buscar pessoas que te botem pra cima. Quando a gente se relaciona com as pessoas certas, a nossa vida muda também. Nossa visão muda. Então, assim, sim. eu achei muito também importante esse último comentário seu aí, de buscar pessoas que te levem pra cima, porque tem horas que você vai buscar ajuda e você busca em pessoas que estão mais para baixo ainda, então você sai dali pior do que você entrou. É importante buscar ajuda em gente que te leva para cima. Não que eu não estou dizendo a ninguém assim, ah, você só quer ouvir motivação, só quer ouvir palavra Não. bonita. Não, às vezes a pessoa que vai te motivar vai te dar uma palavra dura, Uma chacoalhada. uma chacoalhada, mas é nessa É. chacoalhada que você vai ser curado, vai ser, né, levantado em algum momento, assim, nessa situação, né, Renata? É porque até mesmo quando é uma pessoa que você confia e você sabe que ela quer te colocar para cima, ela falando, olha, Renata, não vai por esse caminho, porque você errou nisso, nisso, nisso. Você se sente como se tivesse essa pessoa te abraçando quando ela está falando um não para você, Uhum. né? Então, ninguém é perfeito, né? A gente comete erros e precisamos de alguém que, não que somos crianças, nossa, alguém que fica apontando, né, dos seus erros, mas às vezes você não enxerga mesmo. E aí vem alguém com aquele amor, fala assim, ó, Rê, não é por isso, não é por esse caminho, você está errada. Mas são pessoas que, assim, você vê que você gostaria de estar ali, né? Onde elas estão. Porque também não adianta alguém falar para você alguma coisa e ela nem chegou nem na metade onde você está. Não adianta. Não É outra coisa que eu adianta. aprendi na vida. É isso aí. Você tem É que buscar quem está melhor que você, assim, nesse quem está sentido. melhor. Espiritualmente, está melhor que você. Porque Melhor que a senão você gente. vai. Senão, como é que você vai crescer? Não tem crescimento, não Não tem existe. como. E uma outra coisa também que eu percebi no livro, né, pensando no que as pessoas que temos que procurar, porque às vezes a gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor, elas torcem por você, e quando ela vê que você está indo para um outro patamar, né, um outro degrau, Cris do céu, a pessoa te deixa no vácuo. Isso é muito Você não. real, gente. Olha, isso é Gente, um muito real. negócio. Sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, você não tem que falar para ninguém enquanto as coisas não acontecerem. Lógico que eu tive que falar do livro, porque o livro eu precisava vender, né? A gente tinha uma meta, a missão de vender os 50, né? A gente tinha a meta para poder conseguir o selo do best-seller, até que Uhum, conseguimos, graças a Deus, uhum, o Diamond. sim, Mas, assim, uma outra coisa, né, que eu acho que é uma forma de se posicionar também, é você ficar quietinha. Você só falar, você só abrir quando você já estiver lá. Enquanto plena, vivendo isso, o momento. é você falar com alguém que você confia, né? Que essa pessoa vai te dar apoio, vai te dar força, né? Como um mentor, porque o mentor pode ser uma Uhum, mentora mesmo, né? Como sim, você, a Selma, ou a sim. sua própria mãe, porque tem mães que elas são ótimas, tem aquelas que derrubam, mas tem aquelas que, Eu já ia dizer, né? tem os Quando tem dois. as Uhum, porque tem as pessoas que são narcisistas, né? Independente se são pai, mãe, marido, filho, existe. uhum, Ou um amigo que você sabe que você pode contar, mas não são todos. é. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, é uma forma, né? Uma forma de se posicionar é saber falar não. Então, é tudo isso. É tudo isso, né? Saber falar não E é ter fé, essencial. essencial. E acreditar em Deus, porque a gente vê milagres acontecendo. Nós vemos isso na história, né, das escrituras. Ah, mas foram com eles. Gente, o que, que eles são de diferente da gente? Uhum, Né? Somos seres humanos também, porque o único ser sim, perfeito que desceu na Terra foi crucificado. é, sim. Né? Moisés não era perfeito, Davi não era perfeito, Salomão Uhum, não era perfeito, né? Eles tinham suas dúvidas, né? A falta de fé muitas vezes, né, tomou conta. Ninguém é perfeito. uhum, Então, não somos diferentes. Lógico que eles foram peças fundamentais na nossa história, né? uhum. Com os São milagres, referências, né? são Tudo mais. referências, e mas isso também pode acontecer no mundo de hoje. É Uhum, só você se abrir, né, com o coração de verdade para Deus que as coisas começam, você vai começar a ver isso acontecer com a sua vida também. é isso. É sobre isso. Que bênção. Estamos caminhando para o fim aqui.
A Angra escreveu, né? Imagina a situação, toda essa situação. Na época eu trabalhava numa farmácia, lembro do primeiro caso de óbito próximo à minha região. Recebi a notícia no início da manhã no meu trabalho. Estou falando da pandemia, né? Tem a Fernanda que É, escreveu, né? Ele é aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero, que a gente comentou sobre Deus ser o que a gente, né? O que a gente quer que ele sim, seja para a nossa vida, no sentido da necessidade. Exatamente. Ela comentou também aí. E é isso, gente. Que bom. Que bom, né, Fernando? Ô, Fernando, ó. Eu li aqui a Fernanda e falei, Fernando. Renata, que bom. Essa live foi uma bênção. É, tudo que você falou, tudo que a gente comentou aqui foi muito gostoso e fluiu, né? Porque fluiu. quando eu convido alguém para fazer a live, eu sempre falo, fica à vontade. Eu não estipulo assim, vai falar sobre tal coisa da Bíblia. Não, eu falo, a gente vai falar sobre posicionamento. Mulheres posicionadas, e aí o que você, né? Foi isso que eu falei com você? Foi. Traga o que vier no seu coração, que Deus trouxer no sentido de experiência, no sentido de posicionamento, da palavra de Deus também, o que você quiser. E fluiu, né? Foi gostoso, a gente acabou Foi. falando sobre vários assuntos aqui. Até a pandemia Sim, veio. Tinha tempo que eu não falava de passou pandemia em live. rapidinho. Mas assim, tem tudo a ver, né? Que você estava trabalhando na área, então. Que bom. Que bom ter você aqui. Que bom te conhecer. Fiquei tão feliz, porque tem gente que, lógico, gente, eu não vou dizer que 100% das meninas, apesar de todas serem maravilhosas, eu vou me conectar. Não, eu vou É, falar assim, isso é uma mentira. Porque tem é, algumas que eu não vou me conectar pela distância, tem outras que eu não vou me conectar pela afinidade. é. E não tem jeito, eu sou bem realista, sabe? Amo todas, Aham. todas têm histórias extraordinárias, maravilhosas, né? Eu tô botando fundo agora do livro aqui, que tem as menininhas aqui. As menininhas lindas, Ficou as lindo. moças. As moças. É, ficou lindo com a Vou minha trazer, capa aqui. vou Ficou trazer legal outra. a capa. Aí, tá vendo? Ó, Aí fica conexão. Conexão, gente, ó. Aqui as carinhas das mulheres, todas lindas, tá vendo? Ó? Um monte de linda. mulher. Cadê a Renata? Aqui, Aqui tô ela, aqui ela. aparecendo, é. Aí, ó. Renata Gerbelli. Então, a gente. Mas assim, eu senti conexão com você, de alma, né? Quando eu falo assim, tem algumas que a gente. Eu falei com meu marido aqui em casa, quando a gente voltou ontem, daí do Alphaville, eu falei com ele, né? Tem pessoas que a gente se conecta do primeiro oi. É impressionante. É, Eu tenho muito isso. Assim, de gente que eu amo no primeiro oi, sabe? Assim. Então, você foi uma dessas. Que bom. Que assim, no fico primeiro oi, feliz da primeira também. vez que a gente se falou, né, ali no WhatsApp, o programa, mas mais ainda depois que eu te conheci, né? Então, foi um prazer. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a se ver mesmo, assim, de, né, estarmos juntas e poder conversar mais, né? E você vê assim, a Amém. Lu, né? Eu conheci a Lu num projeto, a Lu tá sempre junto ali, a Lucilene. Então, Maristela, tantas pessoas que estavam ali, a Zaira, que eu, Nossa, né, acaba se conectando várias outras vezes, já viajamos junto, navio esse ano, essas que eu mulheres derrubei da estavam, cadeira, Flávia, meu Deus. foi tremendo, Eu foi em derru... abril. Não, e que eu derrubei a Zaira da cadeira. Derrubou a Gente, Zaira da cadeira. Gente, não, eu tava vendo o vídeo que ela postou, o story que ela fez com você, que eu nem vi na hora que ela tava gravando, mas eu dei tanta risada, eu assisti umas 3 vezes. Fiquei rindo e ela perguntando pra sua mãe, ela foi sempre assim? Ela foi sempre assim? Muito engraçado, gente. A gente. Zaira é uma figura, eu amo demais ela também, porque ela é autêntica, ela é aquilo ali. Se você vê ela em qualquer lugar, ela vai ser Aham. daquele jeito. Então eu gosto de gente assim. Seu celular deu um brilho aí, uma coisa. Cris, agora que eu tô vendo, o meu celular, não sei o que aconteceu, ele tava carregadinho. Tá me ouvindo? Vai descarregar. Então vamos acabar aqui para não. Ai, meu é, Deus. eu vou pedir para você orar rapidinho e aí fala suas últimas palavras aí e ora e vamos encerrar. Mas tô te vendo ainda, vai. Tá me vendo? Então tá, Tá bom. embaçou aqui pra mim. Ai, tô com Vai. 4%. Meu Vai. Então Deus. faz rápido assim suas considerações e a gente encerra. Bom, gente, é assim, temos que buscar conhecimento, temos que abrir para coisas novas. Se você não está contente num trabalho, procura conhecer outras coisas, se ter oportunidade, porque às vezes tem coisas que a gente fala, não gosta disso, mas quando você vê, você se apaixona e você começa a se posicionar naquilo e dá muito certo na vida. Então,
Então é sobre isso, né? Que assim, que Deus, na sua infinita misericórdia, resplandeça a luz da face na vida de cada um aqui, na vida da Cris. Eu honro a vida da Cris, eu honro a vida da Selma, da Fernanda, da Angra, né? Todas as meninas que estão aqui, a vida de cada um. Que Deus dê uma chuva de bênçãos na vida de cada pessoa. Jesus. E, e é isso, que enche o coração de todos nós de verdade, Espírito Santo, e que todos os nossos sonhos conseguimos atingir, conseguimos seguir a nossa vida com coragem, posicionamento, fé e propósito. Até gaguejei. Amém. Tô preocupada aí Amém. com essa. Vai cair. Vai cair, não, vai descarregar. Deus abençoe, foi um prazer Foi um enorme estar com prazer você. enorme. Beijo, beijo para todas que assistiram. Gente, essa live vai ficar gravada. Eu vou marcar lá a Renata. E vocês compartilhem aí com quem vocês quiserem, que não assistiram. Tem gente que não pode estar nesse horário, tá em algum lugar, mas enfim, compartilha que vai ser uma benção as pessoas ouvirem o que a gente falou aqui. Deus abençoe Bem. vocês. Tchau, tchau. Amém. Beijo. Tchau. Beijo.